Sua conta bancária é uma caixa preta para a Receita Federal ou um livro aberto? A resposta a essa pergunta define a tranquilidade ou a insônia de muitos empresários no Brasil. Eu sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia, e nos próximos minutos, vamos substituir a incerteza pela estratégia. Esqueça o juridiquês. Hoje, você vai entender exatamente qual é a linha que separa o poder de fiscalização do Estado e o seu direito à privacidade financeira, e mais importante, como se posicionar de forma segura e técnica em cada lado dessa linha. Para entender essa dinâmica, imagine um tabuleiro de xadrez. De um lado, você, o empresário, com sua torre de proteção, o direito fundamental à privacidade e à intimidade, garantido pelo artigo 5º, incisos 10º e 12º, da nossa Constituição Federal. Essa proteção é o seu castelo. Ela diz que sua vida privada, suas comunicações e, por extensão, suas finanças, são invioláveis como regra geral. A Constituição ainda lhe entrega um escudo poderoso no inciso 56. Provas obtidas por meios ilícitos são imprestáveis, nulas. Qualquer informação colhida em desrespeito às regras do jogo deve ser expulsa do processo. Do outro lado do tabuleiro, temos o fisco, com uma peça igualmente poderosa, o dever-poder de arrecadar tributos e fiscalizar o seu cumprimento. Esse poder não é absoluto, mas possui ferramentas legais robustas. O objetivo aqui não é demonizar a fiscalização, que é vital para o Estado, mas sim mapear o campo, conhecer as regras e jogar com inteligência. Vamos analisar as principais leis que regem essa disputa, uma a uma. Primeiro, o Código Tributário Nacional, nosso manual de regras fiscais. O seu artigo 198 estabelece o dever de sigilo fiscal. Isso significa que a autoridade fiscal que tem acesso aos seus dados não pode sair divulgando essas informações. É uma via de mão dupla. O fisco pode ver, mas tem o dever de proteger. Agora, a peça que gera mais controvérsia, a Lei Complementar 105 de 2001. O artigo 6º desta lei é o que permite à Receita Federal e aos fiscos estaduais e municipais requisitarem informações diretamente às instituições financeiras, sem a necessidade de uma ordem judicial prévia. Pense nisso não como uma chave mestra que abre todas as portas do seu castelo, mas como uma permissão específica e controlada para inspecionar um cômodo específico, por um motivo justificado e documentado. Não é um convite para um acesso irrestrito. A lei exige, e o Decreto 3.724 de 2001 detalha, que essa requisição só pode ocorrer se houver um processo administrativo formalmente instaurado ou um procedimento de fiscalização em curso. O pedido precisa ser específico, delimitado no tempo e relevante para a investigação. Pedidos genéricos, as chamadas expedições de pesca ou fishing expeditions, são ilegais. Duas outras ferramentas são cruciais no arsenal do fisco. A primeira é o artigo 42 da Lei 9.430 de 1996. Essa lei cria uma presunção poderosa. Se houver um depósito na sua conta bancária cuja origem você não consiga comprovar, a lei presume que se trata de omissão de receita. O ônus da prova, nesse caso, é seu, empresário. Você precisa ter a documentação que lastreia cada crédito em sua conta. A segunda ferramenta é a E-Financeira, criada pela Instrução Normativa número 1571 de 2015. A E-Financeira funciona como um grande radar de tráfego. Os bancos e instituições financeiras são as antenas, que reportam automaticamente ao fisco toda a movimentação financeira que ultrapassa determinados limites. Para pessoas físicas, o gatilho é uma movimentação mensal superior a R$ 2.000. Para pessoas jurídicas, R$ 6.000. Esse radar não filma o interior do seu carro, mas informa à central de controle a sua placa, a velocidade e a rota. Se as informações do radar, E-Financeira, não baterem com as informações que você declarou no seu diário de bordo, sua contabilidade e declarações fiscais, um alerta é gerado e uma fiscalização pode ser iniciada. Aqui, a linha é clara e intransponível. Uma coisa é o fisco investigar e ter acesso a informações para constituir um crédito tributário, ou seja, para apurar se você deve e quanto deve. Outra, completamente diferente, é o fisco bloquear ou penhorar valores da sua conta. Para isso, a regra é una, é indispensável uma ordem judicial. O artigo 854 do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 1980, não deixam margem para dúvidas. O bloqueio de ativos via cisbajude é um ato de constrição patrimonial, uma medida drástica que só o Poder Judiciário pode autorizar, e apenas dentro de um processo de execução fiscal já estabelecido. A atuação do fisco termina na cobrança, a expropriação de bens só ocorre com a chancela de um juiz.
Toda essa legislação foi, obviamente, questionada no Supremo Tribunal Federal. E a decisão do STF consolidou o entendimento que temos hoje. No julgamento do recurso extraordinário 601.314, o famoso tema de repercussão geral 225, o Supremo validou a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105. Ou seja, o tribunal confirmou: a Receita Federal pode, sim, requisitar dados bancários diretamente aos bancos, sem autorização judicial, desde que cumpra todos os requisitos que já mencionamos: existência de processo administrativo, motivação, pertinência e manutenção do sigilo. O STF entendeu que isso não é uma quebra de sigilo, mas uma transferência de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Adicionalmente, no tema 990, o Supremo também definiu que é válido o compartilhamento de informações entre a Receita Federal, a Unidade de Inteligência Financeira e o Ministério Público, para fins penais, também sem a necessidade de ordem judicial, contanto que, novamente, o compartilhamento se refira a dados legalmente obtidos no âmbito de procedimentos fiscais formais e com escopo bem definido. Conhecidas as regras, como podemos construir uma defesa sólida? A melhor defesa é sempre a preventiva. Ela se baseia em 3 pilares. Pilar 1. Governança financeira impecável. Isso começa com o básico, a separação absoluta entre as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Misturar essas contas é o caminho mais curto para a chamada desconsideração da personalidade jurídica, onde o patrimônio dos sócios pode ser chamado a responder pelas dívidas da empresa. Realize conciliações bancárias mensais, rigorosamente. Cada crédito na sua conta deve ter um CPF, um contrato, uma nota fiscal, um comprovante de transferência que justifique sua origem. Crie políticas claras para adiantamentos e reembolsos de despesas, sempre documentadas. Pilar 2. Compliance contábil e fiscal. Sua contabilidade não pode ser uma ilha. As informações da sua escrituração contábil digital, da sua escrituração contábil fiscal e da sua declaração de débitos e créditos tributários federais devem ser um espelho das movimentações que a E-Financeira está reportando. Realize auditorias periódicas para cruzar esses dados e identificar inconsistências antes que o fisco o faça. Mantenha um dossiê específico para operações atípicas, como aportes de capital, empréstimos ou vendas de ativos, com toda a documentação comprobatória. Pilar 3. Proteção de dados e acessos. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, também se aplica aqui. Mapeie quem tem acesso a dados financeiros sensíveis na sua empresa e restrinja ao mínimo necessário. Implemente logs de acesso para saber quem viu o que e quando. Tenha acordos de confidencialidade robustos com seus prestadores de serviço, especialmente a contabilidade. No portal ECAT da Receita, conceda procurações eletrônicas com o menor escopo e o menor prazo possíveis para cada finalidade. Mesmo com a melhor prevenção, uma intimação pode chegar. O que fazer? Cenário 1. Você recebe uma intimação exigindo extratos e planilhas. Sua primeira ação não é sair imprimindo tudo. É responder formalmente, via protocolo, exigindo a identificação clara do processo administrativo fiscal, a fundamentação legal do pedido, o período exato que está sendo fiscalizado e a justificativa da pertinência de cada documento solicitado. Com base nisso, entregue apenas e tão somente o que foi pedido e que é relevante para a investigação. Se o pedido for genérico, como apresentar todos os extratos dos últimos 5 anos, impugne-o formalmente, com base na violação do dever de motivação e pertinência da Lei Complementar 105. Cenário 2. Você descobre que o fisco oficiou diretamente seu banco. Imediatamente, requeira a vista integral do processo administrativo. Você precisa ter acesso à cópia do despacho que autorizou a requisição e dos ofícios enviados à instituição financeira. Verifique se os requisitos de formalidade, delimitação e pertinência foram cumpridos. Se não foram, você tem uma tese de nulidade robusta. A prova foi obtida de forma ilícita e pode ser desentranhada do processo, o que pode anular todo o auto de infração. Cenário 3. Autuação por depósitos de origem não comprovada. Aqui, o trabalho é apresentar a documentação que você organizou preventivamente. Contratos de mútuo, notas fiscais, comprovantes de transferência que identifiquem a origem, escrituras de venda de imóveis. Se para parte dos valores não houver prova, a estratégia pode ser a autorregularização ou o parcelamento para reduzir multas e juros, enquanto se discute a parte que possui defesa. Cenário 4. Bloqueio de contas na execução fiscal. Lembre-se, isso exige ordem judicial. Sua defesa aqui é processual. Avalie a possibilidade de oferecer uma garantia menos prejudicial ao seu fluxo de caixa, como um seguro-garantia judicial ou uma fiança bancária, e peça a substituição da penhora em dinheiro.
Se houver nulidades no processo ou na própria cobrança, a exceção de pré-executividade pode ser um caminho para uma defesa rápida sem a necessidade de garantir o juízo. Quando os limites são ultrapassados, o judiciário é o árbitro. Um mandado de segurança é a ferramenta mais ágil para trancar requisições de informação abusivas ou para determinar o desentranhamento de provas coletadas ilegalmente, antes mesmo que o auto de infração seja lavrado. O habeas data e os pedidos via Lei de Acesso à Informação podem ser usados para forçar o poder público a fornecer os registros de quem acessou seus dados. Em casos extremos de vazamento ou uso indevido de informações sigilosas, cabem representações às corregedorias dos órgãos fiscais, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e até mesmo ações por abuso de autoridade. Vamos consolidar o mapa. O fisco pode, sim, acessar seus dados bancários sem ordem judicial, mas essa permissão não é um cheque em branco. Ela exige um processo administrativo formal, motivação clara, delimitação precisa e o dever de manter o sigilo. Por outro lado, o bloqueio e a penhora de valores são atos de força que dependem, invariavelmente, de uma decisão judicial. E a regra de ouro: qualquer prova obtida fora dessas balizas legais é ilícita e contamina todo o procedimento. É fundamental ressaltar que este conteúdo tem caráter informativo e educacional. Ele não substitui uma consulta jurídica, pois cada caso empresarial possui suas particularidades que precisam ser analisadas à luz dos documentos e do contexto específico. O conhecimento que discutimos hoje é a primeira e mais importante linha de defesa do seu patrimônio. Se essa análise aprofundada sobre os direitos e deveres do contribuinte é o tipo de conteúdo que agrega valor à sua gestão, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários suas dúvidas gerais sobre este tema ou sugestões para futuros vídeos. O debate qualificado fortalece a todos. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, e a informação é a melhor ferramenta para proteger o seu negócio. Obrigado pela sua atenção, e até o próximo encontro.